Acontece esse mês aqui em Salvador o Simpósio Nacional de Reprodução Humana. E a gente vai conversar aqui no estúdio com a médica Gércia Viana, que é especialista em medicina reprodutiva e vai esclarecer para a gente sobre o assunto. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado aí pelo convite, viu? Doutora, é o seguinte, olha, quais são os principais fatores que influenciam a saúde reprodutiva à medida que as mulheres vão envelhecendo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Léo. Boa tarde aos telespectadores. Estou muito contente de estar no programa Universo falando de temas tão importantes, né? Ligados à reprodução, ligados à fertilidade. Bom, falando do ponto de vista feminino, vamos imaginar que existem várias causas que podem levar à infertilidade. Por exemplo, Alex, uma preocupação que nós temos é em relação às infecções sexualmente transmissíveis, né? Muitas vezes a adolescente inicia a vida sexual e não existe a preocupação em relação à proteção para evitar o risco de doenças sexualmente transmissíveis. E muitas vezes essa mulher se encontra, né, numa idade mais avançada com o reflexo de uma infecção que ela adquiriu no passado, né? A clamídia e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu já começo com uma mensagem em relação ao cuidado, né? Ao autocuidado. E as mulheres que estão iniciando a vida sexual, elas precisam ter essa consciência, né, em relação ao uso do preservativo para evitar o risco de doenças sexualmente transmissíveis, que no Brasil é um dos principais fatores que levam a obstruções tubárias. Isso porque algumas bactérias, elas provocam danos nessas trompas e, consequentemente, leva a algum processo obstrutivo. Quando nós, continuando falando dos processos obstrutivos, vamos lembrar da endometriose. A endometriose ela é uma doença crônica, progressiva, onde praticamente o tecido endometrial, ou seja, aquela parte de endométrio, que é o que reveste o útero internamente, ele termina se implantando em locais fora do útero. Isso provoca uma reação inflamatória intensa, que vai provocar dor, né? Então, existe esse conceito de que a mulher sentir dor é algo normal, mas não é normal. Então, toda mulher que tem um ciclo menstrual muito doloroso, especialmente se essa mulher percebe que ao longo dos meses essa dor vem piorando, mulheres que têm uma dor importante durante o ato sexual, é muito importante que essa mulher busque ajuda, porque ela pode estar diante de uma endometriose. E a endometriose, como eu falei anteriormente, sendo uma doença crônica e progressiva, ao longo da vida da mulher, se ela não é tratada, a tendência é piorar. E ela provoca um ambiente peritoneal inadequado para a concepção. Então, o fato de ter endometriose não significa que a mulher vai ser infértil, mas significa que ela tem um fator que pode contribuir para impactar negativamente na fertilidade dela. Aí a gente vai para as causas hormonais, né? Existem algumas mulheres que têm alguns distúrbios hormonais que levam à ausência de ovulação. Nós chamamos de anovulação crônica. Um exemplo, todos já ouviram falar de síndrome dos ovários policísticos, né? Que é praticamente uma condição de desequilíbrio hormonal, onde a paciente não consegue ter uma ovulação fisiológica. Então, essa paciente, pelo distúrbio hormonal que ela tem, praticamente ela tem vários folículos, né, no ovário, mas ela não consegue desenvolver o folículo dominante, ela não consegue ovular sozinha. Então, é uma paciente que precisa de ajuda, né? Muitas vezes um indutor da ovulação, e aí vem uma outra mensagem, é que muitas pessoas acreditam que todo tratamento reprodutivo envolve técnicas de alta complexidade, e não é verdade. Por exemplo, se a gente identifica que existe apenas um problema hormonal, a gente resolve com indutores da ovulação ou outras situações para dar um equilíbrio hormonal. A parte da tireoide é muito importante. Pacientes que têm níveis de prolactina alto, né, elas terminam desenvolvendo também um quadro no ovulatório. Então, é claro que precisa de toda uma investigação dessa paciente. Outras situações, miomas uterinos, né? É importante pontuar que nem todo mioma vai impactar na fertilidade feminina. Mas é claro que essa paciente precisa ser investigada. Os exames de imagem precisam ser exames satisfatórios que me mostrem se esse mioma está penetrando no útero ou se esse mioma está crescendo para fora do útero. Depois, é importante também lembrar que o comportamento dos miomas, ele é imprevisível. Então, eu sempre digo para as pacientes que são portadoras de miomas
que o controle é muito importante, para a gente verificar como é que está sendo o crescimento daqueles miomas, né? Então, falei de alguns aspectos, né? Quer dizer, os fatores obstrutivos, hormonais, a endometriose entra como um fator importante, mas eu diria que hoje em dia, Alex, o que tem impactado muito na fertilidade feminina é a mudança no comportamento das mulheres. Então, o que é que tem ocorrido, né? Hoje, a mulher justamente prioriza muito a carreira, né? A mulher ficou mais exigente, então a escolha do parceiro ideal também, né, termina demorando um pouco mais. Então, ela termina se encontrando numa condição em que a idade reprodutiva está avançando e isso eu não tenho como frear. Então, houve uma mudança no comportamento das mulheres, mas do ponto de vista biológico não mudou nada. Ocorre o envelhecimento dos óvulos. Imagine que com os homens renovam os espermatozoides a cada 90 dias. A mulher não renova nada. Então, ela nasce com patrimônio folicular, né? São as estruturas que contêm os óvulos, e ao longo da vida dela, ela só vai perdendo em qualidade e em quantidade. Então, quando você me pergunta, né, o que é que tem impactado na fertilidade feminina, eu falei de todas as causas orgânicas, causas hormonais, mas não podemos esquecer que essa questão da idade, o planejamento reprodutivo, que hoje é possível com o congelamento de óvulos, isso é muito importante. Eu queria saber, aproveitar, é uma das perguntas que eu tenho a fazer, doutora. Quais são os riscos, tá, e os benefícios de você estar congelando os óvulos? Bom, antes de tudo, se o congelamento é justamente para a mulher ter a chance de, no futuro, ter um bebê saudável, né? Então, como sabemos que os problemas ligados, né, a anomalias genéticas, eles são muito mais frequentes com mulheres mais idosas, o ideal é que ela congele o quanto antes. Então, o ideal seria que essa mulher congelasse até os 30 anos. É muito difícil. Inclusive porque nessa faixa etária, às vezes ela ainda não tem a maturidade, né? Ela sempre espera um pouco o que é que vai acontecer. E aí a gente recomenda que o congelamento seja feito até os 35 anos, ok? Quais são as vantagens que essa paciente vai ter? Ela vai ter uma tranquilidade do ponto de vista reprodutivo. Não vamos falar de segurança, porque eu também não sei como vai ser no futuro a fertilização daqueles óvulos. Eu não sei como vai ser a qualidade desses embriões. O que nós sabemos é que, logicamente, quanto mais óvulos congelados ela tiver, melhor, né? Quanto mais jovem ela congelou, melhores são os resultados. Então, isso vai proporcionar à mulher uma tranquilidade para ela constituir a carreira dela, para ela entender o melhor momento de ter filhos. Agora, a questão é que, muitas vezes, a mulher ela perde esse time. Então, quando ela vai se dar conta da questão, ela já pode estar se aproximando dos 40 anos. Não é que não se possa congelar nessa faixa etária, mas nós sabemos que já não é o momento ideal. Então, nessa faixa etária, eu precisaria de um número de óvulos maior para que eu conseguisse, no final, ter um embrião bom, vamos dizer assim. Então, do ponto de vista de benefícios, claro, é ela poder manter a mesma qualidade de óvulos, né, em um futuro. Aí tem sempre aquela pergunta, até quando eu posso usar meus óvulos? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, até os 50 anos, os tratamentos reprodutivos podem ser feitos. Então, imagine que a mulher congelou aos 33, né, e aos 43 anos ela vai utilizar os óvulos, né, aí ela vai ter que fazer um procedimento de fertilização in vitro, isso é feito no laboratório, tá? Os óvulos dela vão ser descongelados, o parceiro dela vai fazer uma coleta, os espermatozoides vão ser selecionados, injetados no óvulo, ou seja, a fertilização vai ocorrer no laboratório. E aí a gente vai programar a transferência dos embriões dentro do útero, ok? Então, vai dar a chance dessa mulher, imagine, aos 10 anos depois, dela ter a mesma qualidade de óvulo como se ela tivesse 33. Então, isso é excelente, né? É uma excelente expectativa, é uma excelente programação que a mulher pode ter para o futuro. Bom, desvantagens, claro que existe a necessidade de passar por uma terapia hormonal, muito embora essa terapia dura, em média, de 10 a 14 dias. A paciente ela mantém esses óvulos, né, ao longo do ano, existe uma programação de manutenção desses óvulos, a paciente arca com essa manutenção. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente for colocar na balança, né, os benefícios são inúmeros. Então, eu acho que mudou, vamos dizer, as possibilidades da mulher. Praticamente hoje, a mulher com um planejamento reprodutivo, ela consegue ter uma certa tranquilidade e poder gestar mais tarde, talvez quando ela tenha mais estabilidade econômica, né? A carreira profissional. Trabalha muito a carreira, né? Exatamente. E também tem a questão do parceiro, né, Alex? A questão do parceiro é complicado.
E isso está tão comum hoje em dia, né? A da mulher planejar cada vez mais. Aí, agora não por conta da minha carreira profissional, não, mas o pai que eu quero para o meu filho não encontrei ainda. E tem que ter o time, gente. Tem que ter, não pode passar muito, não. A gente continua agora falando sobre a reprodução humana, né, com a doutora Gércia Viana, especialista, né, na medicina reprodutiva, falando aqui, né, sobre o que é de interesse para você, mulher, certo? Doutora, a gente tinha um tabu, né, principalmente nas outras décadas, com relação à gravidez pós os 35 anos, né? E hoje a gente vê muitas mulheres engravidando pós os 35 anos. Mas até que ponto ainda existe aí, né, um percentual, né, um risco, não só para a própria mulher, né, depois dos 35, mas também para o próprio bebê? Bom, antes de tudo, a mulher tem que estar numa condição saudável para gestar, né? Então, vamos imaginar que a mulher planejou, né, ter aquela gestação, então ela tem que estar com o peso adequado, ela tem que ter uma dieta adequada, né? Se ela é fumante, logicamente, ela vai eliminar o fumo. Se ela é uma grande consumidora de álcool, de cafeína, ela vai reduzir. Então, ela vai se preparar para gestar, né? Essa é a primeira questão. É claro que, com o avançar da idade, as complicações obstétricas são maiores. Isso aí está relacionado à idade. Então, de fato, quando você coloca que no passado as mulheres engravidavam mais cedo, sim, elas engravidavam mais cedo, né? E como eu falei anteriormente, houve essa mudança no comportamento e hoje é difícil você ter, né, em uma determinada população que está constituindo carreira, você tem uma gestação antes dos 30, por exemplo. É muito difícil. Então, o mais comum é essa mulher engravidar justamente nessa faixa etária, dos 35 anos. Então, a mulher que está bem de saúde, que vai ter um bom acompanhamento obstétrico, nessa faixa etária, até antes dos 40 anos, a probabilidade dela ter complicações, claro que são reduzidas porque ela está sendo bem cuidada, né? Na verdade, essa mulher se preparou antes mesmo de gestar. Ela se cuidou para justamente fazer a gestação. Exatamente. Aí, essa paciente resolveu engravidar e já está com mais de 40 anos. É um acompanhamento pré-natal de risco. Então, o obstetra já vai ter que ter um outro olhar, porque os riscos de doença hipertensiva, de diabetes, eles são maiores em função da idade. Então, apesar de ter tido essa mudança, né, as mulheres hoje realmente elas podem engravidar mais tarde, mas é importante também ter em mente que uma gestação muito tardia está ligada a riscos obstétricos maiores. Não significa que já está após os 40 anos, necessariamente a paciente vai ter alguma complicação, mas os riscos são maiores. Então, o que a gente recomenda é a preparação antes, né, que essa mulher esteja numa condição saudável e, logicamente, que tenha um bom acompanhamento obstétrico, né, um bom acompanhamento durante a gestação, para reduzir esses riscos. É bom a gente sempre alertar, porque às vezes, né, a gente vê formadores de opinião, né, artistas que estão engravidando mais de 40 até e fazem realmente uma grande propaganda, né, que teve aí uma gestação maravilhosa e tal, mas como a senhora falou, e cada caso é um caso, né, e todas essas pessoas se prepararam, né, a mulher preparou o corpo dela para fazer essa gestação, mas vocês viram, existe todo, né, um percentual aí de risco, sim, né, para a mulher que está depois dos seus 35 anos, né, 40, e aí existe esse risco aí, né, na obstetrícia. Doutora, eu queria falar sobre os números, né, com relação à reprodução in vitro. Como é que está o cenário hoje no Brasil, né, com relação a esses números? A gente, às vezes, comenta aqui, né, com os nossos telespectadores que as pessoas ainda têm essa função, essa ação, como uma coisa bem distante. Por uma questão financeira, muitas vezes, não é divulgado, né, se existe aí uma possibilidade, né, disso ser acessível a toda uma população. Mas como é que está os números no Brasil? Olha só, recentemente foram publicados dados da OMS que aproximadamente 17,5% da população tem algum problema ligado à fertilidade. Sim. Isso significa que 1 em cada 6 pessoas vão ter algum problema de infertilidade. Daí você pode imaginar, né, o número de pessoas que têm algum problema de infertilidade. Como eu falei no início do programa, ter um problema de infertilidade não significa que aquela pessoa, aquele casal vai ter que fazer um tratamento de alta complexidade. Tratamento de alta complexidade é a fertilização in vitro. Dentre aquelas
aquelas pessoas com distúrbios da fertilidade, eu posso ter os fatores ovulatórios, que a gente vai resolver de uma forma mais simples, né? Eu posso ter fatores simples, mudança de comportamento de vida. Léo, então é a paciente que estava obesa, ela vai perder peso e ela vai conseguir entrar no... O parceiro que era fumante, deixou de fumar, melhorou a qualidade do sêmen. Então, perceba que a avaliação, a investigação é muito importante para que essa mulher ou esse casal, né, eles entendam qual é o percurso que eles precisam fazer. E aí, quando você pergunta em relação à fertilização in vitro, é claro, temos muitas indicações de fertilização in vitro. Por exemplo, a fertilização in vitro foi uma técnica que foi idealizada no final dos anos 70, que o objetivo inicial era superar um problema tubário. Então, o primeiro bebê de proveta, ele foi gerado porque a mãe de Louise Brown, ela tinha uma obstrução tubária. E aí houve essa ideia de fecundar o óvulo fora do corpo dela para que ocorresse a gestação e deu certo, né? Mas o que inicialmente era destinado apenas a problemas de trompas obstruídas, hoje você engloba uma série de outros... né? Fatores masculinos, quer dizer, problemas masculinos graves, né? A endometriose, como eu citei antes, e nós não podemos esquecer as novas configurações familiares. Então, são situações onde não existe um problema de fertilidade, mas existe a necessidade de um tratamento reprodutivo, como acontece com os casais homoafetivos. Uma outra condição que é muito comum hoje em dia são as mães solo. Então, o que no passado era um grande preconceito, uma mulher ter um filho sozinha, sem um pai, hoje é uma escolha. Então, muitas mulheres nos procuram porque querem fazer um tratamento, não tem parceiro, querem usar sêmen de doador e querem ter uma gestação. Então, perceba que houve realmente uma mudança no comportamento das pessoas. No cenário da sociedade, exatamente, né? É uma questão da evolução. E aí, a medicina acompanhou toda essa evolução também. Isso. Então, as indicações são inúmeras, né? Então, realmente, depois quando você dizer, a gente talvez não ouça falar tanto de pessoas que fizeram o tratamento, é porque é algo que também não deve ser divulgado. Então, um casal, uma pessoa que vai fazer um tratamento reprodutivo, não é que ela precisa divulgar que ela fez um tratamento reprodutivo. Acho que isso é algo muito particular. É isso mesmo. Quero agradecer aqui a doutora Gércia Viana, né, pela sua disponibilidade, né, falar sobre reprodução humana. E ela vai convidar vocês para o simpósio que vai acontecer, né, sexta e sábado agora. Isso, será uma grande oportunidade de reunir profissionais do Brasil todo para discutir temas ligados à reprodução humana, né? Temas ligados à fertilidade, ligados à mulher. O evento vai ocorrer na Associação Baiana de Medicina nos dias 18 e 19 de agosto, portanto, sexta e sábado. E será um grande prazer ter profissionais da área de saúde que atuam na nossa área. A partir de que horário? Das 8 horas do dia 18. Obrigado, doutora Gércia.